com o trabalho de iniciação científica dele, com quanta matemática se faz um jogo digital, entendendo conceitos computacionais usado em games. Então, vou passar a palavra para o Felipe. Belezinha, tranquilo. E aí, pessoal, tudo certo? Boa tarde. Meu nome é Felipe Maia, né, como ele falou. Eu sou aluno do 4º semestre de Matemática Aplicada. E nesse trabalho, primeiramente, agradecer ao professor Juliano, que me ajudou orientando, né, dando ideias para o slide. Me ajudou demais. Foi meu professor de álgebra linear também. E a própria organização da CEMAP, que esse evento está muito legal. E deu espaço para falar um pouquinho aqui sobre esse tema. E para começar, o que eu vou falar hoje vai ser um pouquinho da álgebra e da matemática utilizada no jogo The Algebra Room. Esse é um jogo que eu e meu grupo, chamado Conjunto Solução, criou para a disciplina de álgebra linear, em que basicamente você é um jogador que precisa resolver problemas de álgebra para escapar da sala, né? Justamente uma mecânica de escape room. E aqui está só um exemplo, né, de como o jogo né? O jogo é um jogo 3D para computador que você pode baixar e jogar, de graça. E aqui um exemplo da parte de álgebra que tem dentro do jogo, né, algumas explicações sobre conceitos algébricos. E só um detalhe, né, que aqui a gente utilizou álgebra no jogo, tipo, nos problemas, nos desafios, mas o que eu vou comentar hoje vai ser um pouquinho da álgebra por trás do desenvolvimento do jogo. Não exatamente sobre os desafios do jogo, mas um pouquinho da matemática presente dentro do jogo. E, para começar falando sobre isso, eu vou só introduzir um conceito de Game Engine, que é basicamente um motor de jogos, que é, na verdade, um software que a gente utiliza para a criação de jogos. Essa é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir desenvolver jogos, né? Porque é como se a gente já tivesse uma base de tudo que a gente vai precisar para o nosso jogo, né? A renderização 2D ou 3D, o motor de física, o design de som, inteligência artificial, já está tudo pré-programado para a gente começar a desenvolver. Claro, a gente sempre vai poder fazer modificações e tudo mais, mas o legal é que é como se fosse, entre aspas, um Photoshop. A gente tem que começar do zero, a gente já tem uma base. E no mercado, hoje em dia, existem diversas soluções de game engines que são... cada uma tem seu benefício, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de grandes game engines, Construct, Unreal, Unity, Godot, Game Maker. Mas no caso do The Algebra Room, o que a gente resolveu utilizar foi a Unity, que é um software desenvolvido em C++. E dentro do jogo, dentro da Unity, dessa Game Engine, a gente usa scripts na linguagem de C#, que é uma linguagem orientada a objetos que ajuda a gente bastante a criar e desenvolver os nossos jogos. E bom, para começar, quando a gente baixa e instala a Unity, a primeira coisa que a gente vê é essa telinha aqui, ó. Que, nesse caso, né, Unity 3D, a gente tem um mundo 3D sendo gerado ali, renderizado pra gente com nada, e vários botões, várias coisinhas. Eu não vou focar muito nessas várias ferramentinhas, né, tipo as coisas de animações, outras coisas, que eu vou falar mais hoje sobre 3 propriedades muito legais que a gente tem em cada um dos objetos 3D que a gente adiciona nesse cenário 3D, que são Position, Rotation e Scale. Os nomes, felizmente, eles são bem intuitivos. Position é a posição do objeto no espaço que a gente está colocando ali. Rotation é a rotação que ele está em relação à posição inicial. E Scale é justamente o tamanho do objeto, né? Então a gente tem um modelo 3D de um tamanho X, a gente joga ali dentro e a gente pode modelar o tamanho desse objeto conforme a gente deseja. E o legal dessas três propriedades é que elas são vetores 3D. Dentro da Unity, né? Como a gente usa C#, que é uma linguagem orientada a objetos, a gente tem classes, e uma das classes que a gente tem lá dentro da Game Engine é esse vetor 3D, que basicamente é literalmente um vetor matemático que a gente pode mexer conforme a gente quiser, e o mais legal é que a gente pode fazer todas as operações que a gente vê em vetores, né? Módulo, normalização, projeção, ortogonalização, reflexão e afins, tudo a gente pode fazer com essas três propriedades. E, bom, vou começar falando sobre a movimentação do jogador. Vamos supor que o designer 3D já fez todo o cenário pra gente, a gente já pegou, já colocou dentro da Game Engine uma mecânica de arrastar e soltar. E aí a gente vai começar a fazer, de fato, a movimentação do jogador para dar vida no jogo. Bom, como que a gente faz isso?
basicamente, para fazer isso, o que a gente vai fazer é pegar, capturar os inputs do jogador, né, seja o teclado, o mouse, ou, por exemplo, um controle de PS4 que a gente quiser, enfim, um controle que a gente quiser. A gente pega essas informações do input, passa, transforma em um vetor 3D, e aí a gente passa essa informação para o personagem realizando a movimentação de fato, né, que é ali um exemplozinho do GIF do Zelda, do carinha correndo. E uma observação importante é que no jogo The Elden Ring, o que a gente optou por fazer é um jogo em primeira pessoa. Ou seja, o que o jogador vê, basicamente, é o que os olhos do jogador vê, os olhos do personagem, do boneco. É como se a câmera renderizasse nos olhos do personagem. Basicamente, aqui a gente tem um modelo 3D, mas o jogador não vê isso, ele só vê exatamente o que os olhos do personagem vê, justamente porque a câmera é renderizada nessa posição. E bom, para fazer essas movimentações do jogador, o que a gente vai utilizar são transformações lineares, né? De R3 em R3, porque a gente está num mundo 3D, e o que a gente vai fazer é basicamente uma transformação relativamente simples, né? Que a gente vai pegar o valor que a gente receber dos inputs na esquerda e de esquerda, direita, frente e trás, e passar nos parâmetros X e Z. Aqui é a orientação, né? O Y seria só a variação vertical, ou seja, pular para o jogador, só que nesse jogo a gente não tem mecânica de pulo, a gente só pode andar para frente e para trás, para um lado e para o outro, então a gente só vai alterar nas posições X e Z. E em termos de código, isso é feito da seguinte maneira: primeiro, a gente pega esses inputs aqui do jogador, que seriam referentes ao teclado do mouse, né? Ao teclado, no caso, a e D horizontal, WS vertical, e aí, se o jogador apertou o botão, esse valor vai ser diferente de zero, e a gente vai poder fazer as movimentações de fato. Esse valor aqui de velocidade é só um escalar que a gente usa, né, para definir, por exemplo, se o jogador está correndo ou se ele está andando, que isso pode variar, né, dependendo de como ele está. E a gente pega esses valores, passa para um vetor 3D, indicando qual que vai ser a variação que a gente quer, e aí, esse vetor que a gente pega, a gente faz a transformação no corpo, adicionando velocidade a ele, fazendo com que o jogador de fato se mova pelo espaço. Esse RD Body é justamente o corpo do personagem, que ele vai se mover de acordo com as informações que a gente pegar aqui. Só uma observação também, que essa linha aqui dessa multiplicação é basicamente só para pegar a rotação do jogador e dar a direção para onde ele está indo, né? Então, se o jogador está olhando para frente e apertar W, ele está numa direção, se ele virar um pouquinho, essa direção muda, daí essa multiplicação é só para direcionar o movimento do jogador. E o efeito que a gente tem com essa ideia é basicamente o seguinte: o jogador, né, isso aqui é só o que o desenvolvedor vê, né, ele está aqui, o jogador essa cápsula verde, o jogador aperta W para se mexer, ele vai se mexendo aqui pelo espaço, o que o jogador vê é isso daqui. Aqui ficou muito pequenininho, mas basicamente é a mudança no vetor position do jogador. Aqui a gente tem essa variação no X e no Z, porque ele está se movendo para frente. Tem uma variaçãozinha no Y, só porque o terreno do jogo tem alguns relevozinhos, então acontecem umas variações, mas tipo assim, essa variação não é influenciada pelo jogador. E bom, depois de fazer a transformação da posição do jogador, o que a gente vai querer fazer é fazer a movimentação da câmera do jogador, né, para um lado para o outro, porque é a ideia. E, de fato, rotações em jogos 3D são coisas um pouco complicadas, porque envolvem conceitos de quaternos, que são objetos que são utilizados para fazer rotações, nesse caso, dentro dos jogos, que facilitam bastante, né? Dentro da Unity, todas as rotações que são feitas internamente no código são com quaternos, porém, quando a gente está trabalhando, a gente tem duas opções: ou mexer diretamente com os quaternos, ou utilizar o vetor de rotação, que é o rotation, que eu falei no anterior, que é essa propriedade, e aí a gente consegue fazer rotações da mesma maneira. E aqui é o que a gente utilizou para movimentar a direção da câmera do jogador, foi justamente aplicar uma transformação nesse vetor de rotação, como ele já tem os ângulos, que a gente precisou foi só adicionar a rotação horizontal e vertical de acordo com o que o jogador dá pra gente, né? Ou seja, o input do mouse. Em termos de código, basicamente a ideia é muito parecida com o anterior. A gente define uma sensibilidade do mouse, depois a gente pega os inputs X e Y, dependendo de como ele está mexendo o mouse.
A gente só define um valor mínimo aqui, esse math.clamp é só para, tipo assim, não ficar uma rotação exagerada, a gente define, vai ser entre 10 e 20 graus, esse valor mínimo e máximo é meio que obtido experimentalmente, a gente testando no jogo, e aí a partir dessa informação a gente passa de fato a transformação para o corpo e para a câmera do jogador. Só um detalhezinho é que a rotação XY é trocada dentro da engine. Aqui dá para ver, né, o eixo Y e o eixo X são trocados, por isso que aqui eles são trocados também, eles aparecem trocados. E o efeito que a gente tem disso é justamente da rotação que o jogador vai fazer na câmera, né? Aqui é o jogador, né, o que o desenvolvedor de jogos está vendo, e aqui é de fato o que o jogador vê, né? Aqui ele está mexendo o mouse, e aqui a câmera está se movimentando conforme ele mexe o mouse. E bom, o legal disso é que a gente pode pensar em qualquer tipo de transformação que a gente vai fazer para o nosso objeto, qualquer coisa que a gente quer, a gente pode pensar em um modelo e aplicar. Aqui tem uma Bíblia girando, aqui tem um machado Leviatã de God of War, e aqui o Homem-Aranha, que é um clássico. Daí a gente pode definir a rotação por onde a gente quiser e aplicar ela. E bom, depois de falar das movimentações e transformações do jogador, uma coisa muito importante que a gente precisa ter dentro do jogo é interações, né? Porque no jogo ele tem que escapar de fazer várias situações lá, tem que ver os desafios, então ele tem que interagir com o ambiente, né? Ler as folhas que estão lá propostas, enfim. E para fazer essas interações, o que a gente usa são dois conceitos dentro da engine, que são colisores e raycast. Bom, eu vou começar primeiro falando sobre colisores, e basicamente são geometrias 3D aplicadas dentro do jogo, nos objetos 3D, que envolvem os objetos e detectam interações que eles vão ter um com o outro, detectam as interações e as colisões com o mundo, né? Esses objetos são invisíveis ao jogador, mas a gente consegue verificar o que está encostando com o que e etc. Né? Dá para fazer uma coisa mais complexa, dependendo do modelo que você tem, ou uma coisa mais simples, que é só uma cápsula aqui 3D para verificar. E no jogo a gente utilizou só uma cápsula, porque a gente não tem tantas interações assim do jogador, então a gente só usou o jogador basicamente envolto por um colisor, que é uma cápsula 3D. É um hitbox isso? Exatamente, é tipo um hitbox. E aí, depois dos colisores, o que a gente vai utilizar para verificar interações é um algoritmo de raycast, que é basicamente um algoritmo de traçado de linha. A gente consegue pegar uma posição inicial, uma final, e traçar uma linha, e a depender do que tiver no meio desse caminho, de que a linha está sendo traçada, que ela encostar, ele consegue pegar o objeto que está sendo colidido e retornar essa informação para a gente. Então, o que a gente tem é basicamente o seguinte, né? Aqui ficou um pouquinho pequeno, mas o jogador ele se aproxima de uma folha, por exemplo, e essa linha que está sendo traçada verifica que tem uma folha ali, porque a gente colocou um colisor 3D nessa folha e aparece um texto para o jogador. Pressione F para interagir. É o que basicamente a gente está fazendo aqui. A gente define a origem do raio, que seria no centro da câmera, define uma distância para esse raio, define a direção, que seria para frente da câmera, e aí, a depender dessa distância, ele aparece o texto para interagir ou não. Bom, e depois das interações, uma coisa muito importante dentro de jogos são música, né? Porque dão imersão, elas trazem ambientação e tudo mais, o que é bem legal, né? E para o nosso jogo não seria diferente, a gente adicionou música dentro do Algering Room através de objetos 3D dentro da Unity, que são objetos de som. Basicamente a gente coloca um cilindro muito grande dentro do jogo que preenche o ambiente, que é invisível ao jogador, e esses cilindros, essas esferas podem ser, conforme o jogador vai andando, ele consegue ouvir elas dependendo da distância que ele está do centro dessa esfera, né? Então aqui a gente pode criar uma curva que relaciona a intensidade com a distância do jogador, e conforme ele se aproxima do centro da esfera, ele começa a escutar mais ou menos a música. Que seria para dar justamente uma transição suave. Não só aparece a música do nada, né? Então a ideia foi basicamente utilizar essas curvas para deixar uma transição mais suave. E bom, depois de ter feito toda a parte de movimentação, interação, música, o que a gente percebeu foi que o jogo estava com um alto consumo de recursos computacionais. Então a gente queria deixar o jogo um pouquinho mais rápido para rodar mais efetivamente e não ficar agarrando muito.
E para isso, existem diversas maneiras de otimizar um jogo, né? Desde melhorar os modelos 3D, desde reduzir polígonos, melhorar código. E o que a gente resolveu fazer aqui dentro do jogo foi, primeiramente, desabilitar o que não era necessário. Então, tipo, como tem vários objetos dentro do jogo, por exemplo, uma casa aqui, uma outra casa mais para frente, o que a gente fez foi verificar a distância do jogador aqui, né, com a distância dos objetos, através de um cálculo simples de distância entre objetos, pegando a posição deles, e se essa distância fosse maior do que um número, por exemplo, 50 metros, os objetos eram excluídos, né, na cena, porque o jogador não podia vê-los, né. Então aqui tem uma casa, né, que conforme ele vai andando para frente, ela some, e se ele volta um pouquinho, ela aparece, né, que ele já poderia ver a casa, por exemplo. Só que com isso a gente ganhou cerca de 5 frames por segundo, mas não era o suficiente. A gente precisava de melhorar mais, otimizar um pouco mais. E para fazer isso, a gente utilizou um algoritmo chamado de Occlusion Culling, ou descarte por oclusão, que é basicamente um algoritmo de visibilidade. Ele verifica tudo que está sendo renderizado na câmera de fato, verifica só o que está sendo renderizado, né, e exclui todo o resto. E conforme o jogador vai olhando para o lado, ou vai mexer na câmera, ele vai verificando quais são os objetos que estão na cena, quais não estão, e ocluindo o resto. Isso inclui, por exemplo, se você tem uma parede e uma cadeira atrás, se ele estiver olhando para a parede, que é opaca, a cadeira não vai precisar ser renderizada, né? Porque ele não vai estar vendo a cadeira de fato. Dentro da Unity, esse algoritmo, eles têm lá uma ferramenta para a gente aplicar essa ideia, e aqui é só um exemplo que já facilita bastante o ganho de desempenho no jogo, né? Aqui seria sem esse algoritmo, a gente ganha está renderizando na cena cerca de 428 mil triângulos, e com o algoritmo a gente renderiza cerca de 150 mil triângulos, que é bem menos. Daí isso aqui é o exemplo aplicado dentro do The Outer Room. O jogador aqui está vendo a cena normalmente, como se nada estivesse acontecendo, mas para o computador dele muita coisa está acontecendo, muita coisa está sendo simplificada para rodar só realmente o que é necessário para ele conseguir visualizar. E bom, para finalizar, eu só queria comentar que eu dei só alguns exemplos de matemática sendo utilizada no The Outer Room, que foi o jogo que a gente fez, mas o legal é que isso é só um pouquinho mesmo da matemática que dá para a gente aplicar. Existem várias outras áreas que a gente consegue utilizar matemática para melhorar o desempenho, ou criar inteligências artificiais melhores, ou deixar o ambiente mais realista, ou mesmo criar movimentações mais parecidas com a realidade, por meio de equações de equilíbrio, por exemplo, e afins. E é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção. Tem alguma dúvida? Dúvidas para o Felipe, pessoal? Não? Nenhuma? Eu tenho uma. Felipe, como você chegou nessa ideia, assim, de que queremos fazer um jogo tipo, a ideia especificamente de ser um jogo, querer trabalhar com essa gamificação, foi algo que durante a disciplina, durante a formação daquele grupo que você comentou, surgiu, ou, sei lá, era algo que você já, antes de entrar na matemática aplicada, você já pensava em trabalhar com isso, e aí você decidiu, será que consigo agora? Conta um pouquinho pra gente como foi a escolha, né, do tema. Tranquilo. Foi um pouco dos dois. Antes mesmo de entrar, eu já tinha interesse na área, queria aprender um pouco mais, mas foi legal que entrando, né, e fazendo uma própria disciplina que já tinha algumas coisas que eram interessantes para aplicar aí dentro do jogo, por exemplo, a parte de vetores, foi daí que surgiu a ideia, né? Tipo, eu já querer fazer isso e na disciplina justamente abordar assuntos que se relacionam justamente com a criação de jogos, né? Então meio que juntou os dois, e aí surgiu a ideia no grupo, a gente mandou o professor, deu tudo certo, aprovou e a gente acabou fazendo. Legal, não, muito bacana. Opa! Quando eu perdi a hitbox, na verdade, porque é muito comum em jogo, né? Você falou, pensando nisso. Você falou de Game Occlusion, por exemplo, também são questões de otimização de sistemas de jogos e tudo mais. Como é que vocês lidam com essa parte de otimização?
o Game Inclusion, tipo, meio que uma coisa matemática, assim, de as coisas, tipo, como é que vocês procuram essas coisas, tipo, essas ideias, vocês partem mais de matemática, ou mais parte de hardware mesmo? Porque, enfim, fazem isso. Tranquilo, é uma boa pergunta. É bom, para a gente olhar, né, as partes de otimização, primeiramente, na verdade, eu acho que é meio que uma pesquisa mesmo, de ver onde a gente poderia melhorar, tipo assim, ver o que está sendo feito. No Google também, porque existem várias soluções lá muito boas que a gente pode aplicar. Mas eu acho que, no geral, são dois fatores. O primeiro é conhecendo um pouco de matemática, que nem você falou, por exemplo, a ideia inicial que foi de diminuir foi desabilitar os objetos que estavam distantes. É basicamente, exatamente, ver, tipo assim, qual que é a distância de um ponto ao outro, e aí, se ela fosse maior do que tal, a gente ia apagar. Basicamente, uma ideia matemática, porque a gente não está vendo isso daqui, a gente pode apagar porque a gente justamente não está vendo. E o Occlusion Culling, por exemplo, foi mais questão da Game Engine, né, que é por isso que é muito importante utilizar uma Game Engine, que ela já tem várias ideias que já podem ser aplicadas, e no caso da Unity, ele já tinha essa ferramenta, a gente só foi pesquisar mais para entender como funciona o algoritmo e conseguir aplicar de fato. Mas eu acho que também passa por muito do processo de, tipo, estudar um pouco mais sobre jogos também, porque, por exemplo, que nem eu falei, daria para melhorar, otimizar o jogo através de redução, por exemplo, dos próprios quantidades de polígonos do modelo 3D, por exemplo, ou de como cada fase é desenhada, né? Se eu faço o mapa completo de uma vez, ou eu tenho que fazer uma transição entre mapas, por exemplo, com uma tela de loading. Isso, por exemplo, ajudaria na questão do desempenho. Eu acho que é mais esses 3 pontos, né? A pesquisa, a Game Engine que ajuda, e a própria matemática mesmo em si. Que hardware que vocês usam de base para montar esse jogo? Tipo, hardware base, né? Tipo, das otimizações e tudo mais. Do meu PC, por exemplo, que eu estava utilizando, eram basicamente tinham uma placa gráfica de 2 GB de RAM, 2 GB de VRAM, e tinha 16 GB de RAM no PC, mas eu acho que com 8 já daria tranquilo, e armazenamento de 1 TB. Dá para ser muito menos de armazenamento. Eu acho que o mais importante para criar um jogo 3D, por exemplo, seria mais a questão da parte gráfica, porque, por exemplo, mesmo tendo 16 de RAM, eu percebo que quando vou fazer coisas um pouco mais elaboradas, gráficos tentando deixar mais realista, garra um pouco. Então, por exemplo, poderia ser tranquilamente 8 GB de RAM e 4 de VRAM, que seria da memória de vídeo. Mais perguntas, pessoal? Desculpe se você já tiver explicado isso, mas a ideia é poder disponibilizar o jogo também, de forma que as pessoas possam desfrutar e tentar escapar da sala. E se tem alguma ideia de prazo, alguma ideia de quando eu vou poder testar? Tranquilo, pode perguntar, tranquilo. Uma pergunta muito boa. Esse jogo, na verdade, ele já está lançado. É só pesquisar por The Algering Room, no Google já aparece direto. Mas ele está numa plataforma chamada Game Jolt, que, deixa eu pegar aqui, que basicamente, se você pesquisar por The Algering Room direto, provavelmente já aparece, já está o jogo pronto, já dá para baixar e escapar com álgebra linear das salas. Mais perguntas, pessoal? Tem tempo para mais uma. Não? Com isso, vamos agradecer mais uma vez.